E aí pessoal, vou gravar esse vídeo da resolução dos exercícios da prova, tá? Vamos ver esse exercício 1 aqui, ó. Ele me deu, determine o resto da divisão do polinômio, tá? Que é esse polinômio de 1 grau 4, por esse polinômio aqui. Então o que você tem que fazer? Tem que fazer a divisão desse polinômio por esse. Então beleza, vamos lá. Vamos escrever o polinômio. Vou ticar. Então você tem lá x à quarta menos 3x ao cubo mais 7x quadrado menos x mais 4 dividido pelo polinômio x elevado ao quadrado menos 2x mais 1. Tá, você tem que resolver essa divisão aí. Lembra, você tem que determinar um termo que multiplicado com esse vai fazer sumir esse termo aqui, tá? E como aqui é positivo, e esse valor é positivo, esse polinômio vai ter que ser positivo, porque na hora que ele vir, ele vem com sinal trocado. Então vai ficar x quadrado vezes x quadrado vai dar x à quarta, então menos x à quarta, mais com menos, menos. Só que aí ele vem com o sinal trocado mais, né? 2x vezes x quadrado vai dar 2x ao cubo. Então ele vem mais 2x ao cubo. E depois x quadrado vezes 1 vai dar x quadrado positivo, ele vem negativo, menos x quadrado. Resolvendo aqui, ó, esse cancela, aqui vai ficar menos x ao cubo mais 6x quadrado menos x mais 4. Beleza, agora você tem que analisar aqui, ó, o grau desse polinômio, que é o primeiro resto, ele é um grau igual ou maior esse daqui, ele tem um grau maior, então dá para a gente continuar a divisão. Procedendo do mesmo jeito, ó, só que agora aqui é menos x ao cubo. Então poderia pôr um menos aqui, porque na hora que fizer menos, ele vem mais. Menos x, então vai dar mais x ao cubo. Depois aqui, menos com menos mais, então ele vem menos 2x quadrado. Mais com menos menos, ele vem mais x. Chegou aqui, cancela esse com esse. 6x quadrado menos 2x quadrado vai dar 4x quadrado. Esses dois cancela, sobra mais 4. Percebe que esse polinômio aqui ele tem o mesmo grau desse. Então, nesse caso, eu ainda posso continuar fazendo a divisão. Então, nesse caso, eu vou usar o mais 4, porque aí vai vir 4x quadrado, ele vem menos 4x quadrado. Esse com esse vai dar menos 8x, só que ele vem mais 8x. E aqui mais 4 e vem menos 4. Esses aqui corta, esse 4 com menos 4 também cancela e sobra 8x. O grau desse polinômio é menor do que esse, então nesse caso não dá para a gente continuar a conta. No exercício, ele está pedindo para determinar o resto. Então, o resto da divisão desse polinômio por esse é quanto? 8x, tá? Isso quer dizer que se eu pegar esse polinômio aqui, ó, x à quarta menos 3x ao cubo mais 7x quadrado menos x mais 1, ele pode ser descrito como produto desse por esse. Opa, desculpa, sem um parênteses aqui. Vezes esse. Mais o seu resto, que nesse caso é 8x, certo? A resposta do exercício é isso aqui, 8x. Mas lembrando que eu posso escrever esse polinômio como produto entre esses dois, mais o seu resto, beleza? Resolvido o exercício 1, agora vamos resolver o exercício 2, tá? O exercício 2, ele pede o seguinte, para você esboçar o gráfico das funções a seguir e determinar o domínio imagem de cada uma. Aqui tem várias formas de você poder esboçar esse gráfico, vai depender o que você escolher, tá? Mas a gente vai focar naquela onde a gente tem uma determinada função, tá? E consegue realizar deslocamentos. Só para dar uma relembrada, ó, lembra que quando a gente tem uma determinada função f de x é igual
x mais um determinado k. Aqui poderia ter um expoente também, tanto faz, tá? Mais um determinado t. O que acontece? Se esse k ele é um valor positivo, o meu gráfico dessa função ele vai se comportar como o gráfico da função f de x é igual a x, tá? Só que deslocando completamente o que? Se o gráfico é positivo, ele vai deslocar para esquerda, tá? Se caso o k ele é negativo, todo o meu gráfico se comporta como o de f de x é igual a x, só que desloca para direita. Quando a gente está somando alguma coisa ao argumento da função, beleza? Agora no caso do t, se o t for positivo, o gráfico ele vai comportar como f de x é igual a x, só que ele vai ter um deslocamento para cima, todos os seus valores. E se o t é negativo, a f de x é igual a x, tem um deslocamento para baixo, beleza? Isso vale para todas as funções. Então, voltando aqui, ó, a gente tem essa função aqui, ó, f de x é igual a raiz de x mais 2. Uma forma talvez melhor para fazer seria o quê? A gente esboçar o gráfico da função f de x é igual a raiz de x, tá? Porque depois esse gráfico aqui, ó, como está somando 2 ao argumento, a gente analisa o seu deslocamento. Então, para esboçar esse gráfico, a gente já conhece a cara dele, né, que a gente já viu nas aulas. Então, vou jogar alguns valores. Primeiro, a raiz não existe raiz negativa. Então, a gente já sabe que para esse caso aqui, o meu x tem que ser maior ou igual a 0, na hora que eu for jogar os valores e determinar os valores da raiz. Então, a gente vai lá, ó, f de 0, posso usar o 0, que nesse caso dá 0. Então, a gente já tem a coordenada de um ponto. Quando o x é 0, o y vale 0. Ó. Lembrando que esse aqui é o x, deixa o y. Quando o x é 0, y é 0. O gráfico bate aqui. Quando o f de 1, vou ter a raiz quadrada de 1, que é 1. Então quando o meu x vale 1, meu y é 1. Então vem aqui, ó, x 1, o y é 1. Marco o ponto. Agora, ó, em vez de eu usar o f de 2, porque vai dar a raiz quadrada de 2, pode pegar um valor mais fácil, por exemplo, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, quando o x é 4, ó, 2, 3, 4, o meu y ele vai ser 2. Se eu for ligar esses pontos aqui, ó, poderia esboçar ele assim. E o que está acontecendo? Conforme o meu x vai aumentando, o meu y ele cresce, só que ele cresce um pouco mais devagar, né? Para x bem grande, o meu y ele tem uma variação cada vez menor, mas ele continua crescendo a um determinado valor, tá? Então, para esse caso, esse gráfico aqui, ó, que a gente fez, é o da f de x é igual a raiz de x. Mas a gente quer esse gráfico. Então, o que a gente faz? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho mais 2. Isso quer dizer que a gente está somando 2 ao argumento. Então, o gráfico vai ficar igualzinho esse, só que deslocando para a esquerda 2 unidades. Então, todos esses pontos do gráfico f de x deslocam 2 unidades para a esquerda. Então, ó, se nesse ponto ele começa em 0, nesse caso o gráfico ele vai começar em menos 2. Se nesse ponto ele começou em 1, ele vai começar em menos 1. Então, quando o x é menos 1, o que a gente vai fazer? Ó, x menos 1, você poderia substituir aqui também, né? Que vai dar 1. Tá? Aqui a gente poderia até usar o 0, se quisesse, né? Quando o x é 0, o valor aqui vai ficar raiz de 2. Então, a gente sabe que ele vai tocar no raiz de 2, que é 1,4 mais ou menos. Então, ele tocaria mais ou menos aqui. Se eu usar o 4, ó, o valor de 4, como ele desloca 2 casas para a esquerda, ele começaria em 2. Então, aqui no 2, ele bate no 2. Então, para desenhar esse gráfico, como é que ele ficaria? Ficaria assim. Então, sai um pouquinho fora, mas dá para ter uma ideia, né? Passando por esses pontos aqui, ó.
esse e esse. Então, esse gráfico aqui em preto é a minha função f de x é igual a raiz quadrada de x mais 2, beleza? Então, esse aqui seria a resposta do gráfico. Agora, vamos determinar o domínio dessa função. Quem que seria o domínio aqui? Lembra que o domínio são os valores de x que a gente pode usar para esboçar o gráfico. Então, nesse caso, o meu x pode ser qualquer número maior que menos 2, porque eu não tenho um gráfico para valores de x menores que menos 2. Então, o x são todos os reais, tais que x tem que ser maior ou igual a menos 2. E a minha imagem são os valores de y utilizados para esboçar o gráfico, né? Então, o y são todos os reais, tais que o y, percebe que o y utilizado foi o zero, dá para usar ele. Então, nesse caso, o meu gráfico ele começa de 0 para cima, são todos os y positivos. Então, a imagem são todos os y maiores ou iguais a 0, certo? Então, a resposta dessa questão aqui seria isso. Agora, vamos ver o item B. A gente tinha que esboçar esse gráfico aqui, tá? O jeito mais fácil seria a gente analisar a função original, que é quem? f de x é igual a 1 sobre x. De imediato aqui, a gente já tem uma restrição. Qual que seria essa restrição? O x tem que ser diferente de 0. Então, a gente sabe que para esse gráfico aqui, no x igual a 0, a gente tem uma assíntota. Tá? Então, nesse caso, o meu gráfico ele não pode passar desse eixo aqui, o x valendo 0. Tá? Na verdade, seria aqui, né? Mas dá na mesma, porque por x0 também não vai tocar. Beleza, como é que eu faço? Jogo valores para desenhar esse gráfico. Vamos colocar f de meio, posso pôr 3 valores. Esse aqui vai ficar 1 sobre meio, divisão de fração, né? 1 sobre 1 vezes 2 sobre 1, que dá 2. Então quando o x vale meio, se aqui for 1, 2, 3, 4 e aí vai, aqui menos 1, menos 2, menos 3, que é mais 1, 3, aqui os negativos, né? Quando o x vale meio, que está aqui sim, o y vai dar 2. Então, é x meio, y2. Então, a gente tem um ponto aqui nesse gráfico. Quando o x vale 1, f de 1 é igual a 1 sobre 1, que dá 1. Então, para o x valendo 1, y dá 1. Quando eu uso o f de 2, vai dar 1 sobre 2, que vai dar meio. Quando x é 2, vai dar meio o meu y. Percebe que conforme o x vai crescendo, o gráfico dessa função ela vai se aproximando cada vez mais do x, tá? Mas nunca pode tocar o eixo do x, nesse caso aqui, tá? Porque não existe nenhum x que a gente substitui e faça isso aqui dar 0. Então, o gráfico dessa função ficaria assim, sem tocar o eixo do x e o do y, tá? Só que aqui a gente fez o gráfico somente uma parte da minha função. Agora a gente tem que analisar os valores negativos, tá? Se eu usar o f de menos meio, ele vai dar o mesmo valor desse, só que menos 2. Então, quando vem aqui menos meio, y vai dar menos 2. Para f de menos 1, vai dar menos 1. Se eu usar o f de 2 agora, ele vai dar menos meio. Então, como é que vai ficar esse gráfico? Ligando os pontos, sem tocar o eixo do y, e passa por os 3, e fica assim. Esse gráfico em azul aqui, é o que a gente fez do f de x, 1 sobre x. Mas eu quero 1 sobre x mais 2. Então, todos esses pontos, como eu não estou somando um valor ao argumento, o meu gráfico ele vai ter um deslocamento 2 casas para cima. Então, esse eixo x aqui, que é a minha assíntota, ele vai deslocar 2 casas para cima, batendo no 2. Então, nesse caso aqui, no valor de x2, só fazer aqui.
a gente tem essa assíntota também. Então, a gente tem uma assíntota ali em 2. Então, todo esse gráfico, como é que ele ficaria? Ó? Ficaria igualzinho antes, sem tocar a assíntota aqui, e passando por aqui, ó, vindo de menos infinito lá, né? Passa por aqui e sobe aqui. Então, esse aqui seria o gráfico da função 1 sobre x mais 2. Como é que vai ficar o domínio? Ó, o domínio da minha função são todos os x pertencentes aos reais, porque eu posso usar todos os x para desenhar esse gráfico. Só que a minha restrição aqui é quanto? O x tem que ser diferente de zero. Então, tais que x é diferente de zero. Esse aqui, ó, que eu fiz é o f de x é igual a 1 sobre x mais 2, já com deslocamento. O azul é esse aqui. Tá? E a minha imagem? A imagem são todos os y pertencentes aos reais, só que tem um y aqui que ele não tem um correspondente, que nesse caso aqui, ó, o y vai ser quanto? 2. Porque ó, não tem nenhum valor de 2 que esse gráfico toca. Então, nesse caso, y diferente de 2, certo? Então, esse daqui seria a resposta dessa questão, esse gráfico em preto aqui. Agora vamos ver a resolução do exercício C, tá? Tem que esboçar o gráfico da função f de x é igual a 2 vezes seno de x. Vamos lembrar quais que seriam os valores de senos principais, né? A gente tem o seno de 0, seno de π sobre 2, seno de π, seno de 3π sobre 2 e seno de 2π. Se a gente for lembrar lá no ciclo trigonométrico, ó, seno de 0, ele vale 0. Seno de π sobre 2 vale 1. Seno de π é 0. 3π sobre 2 menos 1. E seno de 2π é 0. Como eu quero esboçar o gráfico de 2 vezes o seno, é só a gente pegar todos esses valores aqui, ó, e multiplicar por 2. Então, se eu for colocar aqui as marcações, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, vou fazer aqui mais ou menos. Aqui, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Se eu fizer 2 vezes seno de 0, esse aqui é 2 vezes o 0, porque seno de 0 não é 0. Então, aqui é 0, 2 vezes 0, 0, que dá 0. Então, quando o x for 0, o y dá 0. Agora, eu vou para o próximo. 2 vezes seno de π sobre 2. Quanto que é seno de π sobre 2? 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Então, quando o x é π sobre 2, o meu y sobe até o 2. Então, se aqui for 1, aqui for 2, ele sobe até esse valor. 2 vezes seno de π, a gente já faz do mesmo jeito. Seno de π é 0, então vai ficar 2 vezes 0, que vai dar 0. Então, ele toca exatamente aqui, né? Até porque eu uso o valor negativo. 2 vezes seno de 3π sobre 2. É 2 vezes, ó, seno de π sobre 2 é menos 1. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. Desce até o menos 2, ó. Marca o ponto. E o 2π, 2 vezes seno de 2π, é 2 vezes 0, que dá 0. Então, ele bate exatamente aqui, ó. Lembra que a função seno e cosseno, elas são funções que a gente chama de uma senoide, né? Então, ela tem um comportamento ondulatório. Então, para ligar esses pontos, a gente tem que ligar igual uma onda, né? Então, ficaria tipo assim, ó. Então, esse é o gráfico da função f de x é igual a 2 seno de x.
que acontece aqui? Ó, a gente fez o gráfico somente no domínio de 0 a 2π. Mas se eu quisesse continuar infinitamente para cá e para cá, esse gráfico continuaria repetindo, tá? Então, na hora que for colocar a resposta, teria duas possíveis soluções, né? Mas eu vou colocar somente a solução desse daqui, ó, que é do domínio limitado de 0 a 2π. Tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, o domínio dessa função são todos os x pertencentes aos reais, tais que... Lembra que eu falei que o gráfico ele poderia continuar tanto para cá quanto para cá? Então, seriam todos os x reais. Mas aqui, como eu fiz o desenho só de 0 a 2π, então eu limitei o gráfico dessa função na hora que eu desenhei. Então, a gente vai limitar aqui também, ó, x menor ou igual a 2π maior ou igual a 0. Porque eu estou usando os valores de 0 a 2π para esboçar essa função. Agora, a minha imagem são todos y reais, tais que os meus y, eles estão variando de quanto até quanto aqui? De menos 2 até 2. Y menor ou igual a 2, maior ou igual a menos 2. Então, essa daqui é a resposta do item C.